Oi, meu nome é Wallace. Hoje a gente vai resolver esse exercício 3.21 do livro do Young and Friedman, 14ª edição, volume 1. Eu mudei um pouquinho o enunciado, para não ficar igual ao do livro, mas a essência é a mesma, e eu peço que vocês leiam a descrição e tentem resolver antes de assistir o vídeo. Então vamos lá, né? Um indivíduo está no topo de uma estrutura com 15 metros de altura e arremessa um objeto, uma pedra, com uma velocidade inicial de 30 metros por segundo. O ângulo de lançamento é de 33 graus acima da linha horizontal. Então, agora ele vai pedir aqui para poder fazer algumas coisas, mas antes disso vamos fazer o nosso desenho, que é muito importante. Então aqui, ó, eu vou desenhar. Beleza. E aí tem um edifício, né? Eu vou colocar o edifício até essa altura aqui. Beleza? E aí ele fala que lança um objeto aqui, né? Dessa altura. Então essa altura aqui, eu vou chamar ela de H. E é os 15 metros, né? Daqui a pouco eu anoto os dados. Então isso daqui é H. Beleza. E isso daqui é a velocidade inicial, V0, de 33 graus aí com a horizontal, né? Então vou chamar esse ângulo aqui de θ. Beleza. E aí, como a gente sabe, né? Essa pedra, né? Acho que é uma pedra. Vai começar a vir aqui. Vai subir. E vai cair, né? Porque ela vai fazer um movimento parabólico. Como ela tem uma componente da velocidade apontando para cima, ela sobe um pouco. Beleza. Então vamos voltar aqui só para poder analisar os dados. É uma pedra mesmo, né? Então eu vou anotar os dados que ele já deu aqui, né? Vou descer isso aqui um pouco. Tá bom, sim. E aí então, vamos anotar os dados aqui, que é uma coisa, né, importante. A gente precisa saber o que nós temos e o que a gente precisa fazer, né? Então, ó, a altura aqui que ele deu é 15 metros. A velocidade inicial é 30 metros por segundo. O ângulo θ é 33 graus, né? E a gente sabe a aceleração da gravidade também, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, né? Agora vamos ver o que está pedindo para ser feito. Assumindo que a resistência do ar seja desprezível, calcule os seguintes itens. Beleza, não tem resistência do ar, então está em queda livre, né? Ou seja, aceleração da gravidade. Beleza. Letra A. Qual é a elevação máxima que a pedra alcança a partir do ponto de lançamento do telhado, né? Então aqui, ó, ele quer saber qual é a altura máxima, né? Que sai a partir desse ponto. Então, a altura máxima é aqui, né? Ó. E aí, o seguinte, eu vou colocar o sistema de eixos, normalmente eu colocaria ele aqui assim, né? Mas, nesse caso, eu vou só transladar ele para a esquerda. Por quê? Porque aqui na letra D ele pede para desenhar gráficos e pede para desenhar a posição horizontal em função do tempo x versus t, né?
E aí, se eu colocar o eixo x aqui, o zero como sendo aqui, então tudo isso daqui vai ser negativo, né? E eu não quero isso, porque eu não acho que fica legal. Então eu vou pegar esses eixos e vou colocar aqui. A altura é a mesma, né? A única diferença é a horizontal. Beleza? Então, o zero vai ser aqui, tanto para o x quanto para o y. Então, beleza. E aí ele quer essa altura máxima, né? Que seria essa altura aqui, ó. Então, eu vou chamar isso de YM, que vai ser a altura máxima, tá? E aí é o seguinte, então, né? Os pontos que eu tenho informação são esse ponto e esse ponto, né? Porque aqui eu sei qual é a velocidade que ele sai, ó. E nesse ponto aqui eu também tenho uma informação que é qual? Que é a velocidade. Aí você pode dizer, mas como assim você sabe a velocidade nesse ponto? Você pode fazer o experimento. Se você jogar uma bolinha para cima ou uma pedra, tanto faz, você vai ver que no ponto mais alto ela para por um instante e depois ela começa a cair. Então a gente tem que a velocidade nesse ponto aqui é zero. Mas aí você pode falar, ué, mas se a velocidade nesse ponto é zero, então por que ela não cai em linha reta? Porque a velocidade nesse ponto é zero só no eixo y, né? No eixo x a velocidade continua sendo a mesma, já que no eixo x, né, não tem aceleração. A gente só tem aceleração aqui no eixo y, tá? Que é a aceleração da gravidade. Beleza? Então, para resolver esse tipo de exercício também, nós vamos precisar das componentes da velocidade, né? O v0x, né, e o v0y. O v0x seria aqui, ó, a componente x da velocidade, né? E o v0y seria a componente y aqui, né, da velocidade. Só que eu não vou deixar isso aí não, para não ficar poluindo o desenho, né? E como eu já falei antes, ó, aqui tem o ângulo, né? E ele estaria colado aqui, ó, com o ângulo o v0x, né? Então você pode ver vídeos passados aí para poder entender isso, mas a gente já sabe que o v0x vai ser v0 cosseno de θ. O macetezinho que eu passei para vocês é o que, né? Que se está aqui colado no ângulo, né? Com um ângulo aqui, ó, a componente, então vai ser cosseno. Se a outra componente está sem o ângulo, então vai ser seno, né? Então a gente tem que o v0y é v0 seno de θ. Caso você não consiga enxergar isso, você pode fazer o triângulo retângulo aqui, né, e calcular o seno e o cosseno, e você vai ver que vai dar exatamente isso, beleza? Então, como eu estava dizendo, a velocidade do ponto mais alto aqui, ó, em y é zero. Isso faz sentido, porque olha só, lembra que eu falei que a velocidade é sempre tangente à trajetória? Então, a velocidade nesse ponto, ela é horizontal, né? Velocidade é horizontal. Se a velocidade é horizontal, então ela só tem componente x, né? Ou seja, só vamos ter componente x aqui nesse ponto. Então a gente sabe, né, que o v0y, que o vy é zero nesse ponto. Então a gente pode usar equações para o eixo y, né? A gente tem, por exemplo, a gente não sabe o tempo, né? Então é melhor a gente usar a equação de Torricelli. Então a gente tem isso daqui. Para quem quiser ver, eu deduzo essa equação num vídeo aí do capítulo 2, tá? Simplesmente pega o tempo em uma das equações e substitui na equação, na função horária da posição para o movimento acelerado, né? Então é só você assistir o vídeo lá, né, no capítulo 2, que você vai conseguir ver como que acha essa equação de Torricelli, tá? E aqui é a altura final menos a altura inicial. E aí, então, para a gente, né, como eu falei, a velocidade em y
no ponto mais alto é 0. Beleza. Então, esse cara aqui vai ser 0. O V0y é esse cara aqui, ó. Então, é só substituir. Então, vai ser V0 seno de θ ao quadrado menos 2g. Aí, a altura final. A altura final é a altura que a gente quer, né? É a altura máxima aqui, ó. Porque esse aqui é o ponto inicial, aqui é o ponto final nessa equação que a gente está calculando. Então, a altura final é o YM, né? Então, a altura final é o YM. E a altura inicial é a altura do prédio, né? Que é esse ponto aqui de onde ele sai. Como eu coloquei o eixo aqui embaixo, então aqui é o 0, isso aqui é o próprio H. Então, H. Beleza. E aí, então, a gente tem... Vou somar essa quantidade aqui dos dois lados, né? E aí eu vou ter, então, isso aqui. Aí, isso aqui elevado ao quadrado simplesmente vai ficar, né? V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ. Então, eu posso dividir os dois lados por 2g, né? Então, eu vou ficar com isso daqui, ó. E aí, né? Fazer aqui na linha de baixo. Vou fazer aqui, ó. Aproveitar espaço. YM, então, vai ser simplesmente, né? Isso mais H, né? Assim. Então, essa é a altura máxima. Aí, note, né? Que o YM é o próprio H, ou seja, é o H, mais isso daqui. Então, isso daqui seria o ΔY, né? Essa distância aqui na vertical, ó, tá? Porque você somar o Hzão mais esse pedacinho tem que dar o YM. Então, isso daqui tem que ser esse pedacinho aqui, beleza? Então, essa daí é a resposta da letra A, né? A gente pode substituir números para verificar o que é, né? Note, né, que eu só substituo números na equação quando quando eu já achei uma equação que responde à minha pergunta, né? Então, ó, a pergunta era: qual é a elevação máxima que a pedra alcança a partir do ponto de lançamento? Então, a altura máxima é essa daqui, certo? Só que agora, lendo aqui, né, tá escrito qual é a altura máxima que a pedra alcança a partir do ponto de lançamento. Então, eu acho que ele quer saber só esse pedacinho aqui, tá? Se ele quer saber só esse pedacinho aí, então a resposta já é isso daqui, né? Beleza? Que lembra que eu falei que esse pedaço aqui é referente a só isso daqui? Então, vamos calcular aí, né, para ver o que isso vai dar. Então, esse YM menos H vai ser 30 metros por segundo ao quadrado e seno ao quadrado de 33 graus. Isso sobre 2 vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Note que esse segundo aqui, ó, esse segundo vai ficar ao quadrado, então ele vai cortar com esse segundo aqui ao quadrado. Esse metro vai ficar ao quadrado e vai dividir por metro, então vai sobrar só metro, né? E a gente está calculando uma altura, então tem que ser isso mesmo, né? Então, isso que eu vou chamar de
simplesmente ΔY. Beleza? Aí eu vou ter que substituir na calculadora e já volto aí com o resultado. Beleza? Então a resposta que eu encontrei é de 13,6 metros. Tranquilo? Aí se você quiser, né, a altura total, ó, é só passar esse H pro lado de cá e somar ele, né? O H vale 15, né? Aí você soma, isso vai dar, eu acho que 28,6 metros, né? Que seria esse Y máximo aqui, tá? Mas ele pediu só esse pedacinho aqui. Eu tive que ler de novo aí o enunciado e conseguir perceber isso a tempo. Beleza? Então, esse aqui é o ΔY, tá? Tranquilo, então, vamos para a letra B, né? A letra B, ele fala: qual é a magnitude da velocidade do objeto no instante imediatamente anterior a ele tocar o solo? Então, ele quer saber qual é a velocidade do objeto nesse ponto aqui, ó, instantaneamente antes de tocar o solo. Lembrando, a velocidade é sempre tangente à trajetória, então a velocidade é alguma coisa desse jeito aqui, beleza? E aí você consegue ver que ela tem componente y, né? Eu vou apagar isso daqui, já que não é isso que o enunciado pediu para calcular. Então a velocidade tem componente y e tem componente x, né? Então ela tem essas componentes aqui. Esse daqui vai ser o VY e esse daqui é o Vx. Então eu posso escrever, né, esse vetor velocidade como sendo Vx e chapéu mais um VY J chapéu. Então eu preciso calcular o Vx e preciso calcular o Vy, né? Só que lembra que eu falei que em x não tem aceleração? Então a velocidade é a mesma do início até o fim. E a velocidade, então, Vx é igual ao V0x. É igual a isso aqui, né? Então, o Vx é simplesmente V0 cosseno de θ. Já o Vy, né? A gente sabe que tem aceleração, então não é tão simples assim calcular, beleza? Mas vamos lá então, né? A gente tem várias formas de calcular isso, né? Eu vou ir pela mais fácil, que é usar a equação de Torricelli, né? Então, ó, a gente tem aqui que Vy ao quadrado é igual a V0y ao quadrado menos, né? Eu não falei aqui porque que eu usei o menos, mas o menos é porque o g aponta para baixo e o meu eixo y aponta para cima. E aqui é a mesma coisa, né? Então, 2g y final menos y inicial. Beleza, quem é agora, né, esses caras? Ó, a velocidade final é quem eu quero calcular, então ela não é zero, né, como eu mostrei aqui, ó, tem componente y, tá? O ponto final agora é esse e o ponto inicial é esse aqui. Eu poderia pegar outros pontos? Poderia pegar esse aqui e esse aqui? Poderia, tá? Só tem que fazer de acordo, né? Então, beleza, a velocidade inicial a gente tem, né? É esse cara aqui, beleza. A gravidade a gente tem. E a altura final é esse ponto aqui, ó. Esse ponto é zero, tá vendo? A altura dele é zero. E esse ponto inicial é esse H aqui, ó. É essa altura inicial aqui. Então, tá fácil, né? Então, Vy ao quadrado é igual a V0 ao quadrado seno ao quadrado de θ, certo? Menos 2g. A altura final eu mostrei que é zero e a altura inicial é h. Então, o Vy é simplesmente a raiz quadrada, né,
de V0 ao quadrado seno ao quadrado mais 2Gh, certo? Então, e tem mais um detalhe, aqui é menos. Por quê, né? Porque se você notar aqui no meu desenho, o VY aponta para baixo e o eixo Y aponta para cima. Então aqui a gente coloca um menos, né? É como se, por exemplo, aqui, ó, tivéssemos menos VY elevado ao quadrado, tá? Então, quando eu tiro a raiz quadrada, vai ter um menos aqui, né? E aí eu só multiplico por menos dos dois lados e aparece esse menos aqui. Mas normalmente a gente não representa dessa forma, né? Só deixa assim mesmo, tá? Então essa daqui é a velocidade, né? No ponto mais baixo ali, em y, tá? E aí, então, o vetor velocidade é igual a V0 cosseno de θ e chapéu menos essa raiz quadrada aqui, né? Diminuir um pouquinho o tamanho desse cara, eu exagerei. E escrever para cá. J chapéu. Então, esse aí é o vetor velocidade. Mas não é isso que ele está pedindo para fazer, né? Ele está pedindo a magnitude da velocidade. Ó, qual é a magnitude da velocidade do objeto no instante imediatamente anterior a ele tocar o solo? Então, ele quer o módulo da velocidade. Para calcular o módulo da velocidade, então a gente vai fazer isso daqui. Deixa assim por enquanto, depois a gente tira a raiz quadrada. Então vai ser a componente x elevado ao quadrado mais a componente y, né, elevado ao quadrado. Aí eu vou pôr menos aqui, né? Beleza. Aí esse menos aí elevado ao quadrado simplesmente, né, vira mais. Isso aqui vai ficar V0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Aí você está perguntando, né? Pode estar perguntando, por que eu estou fazendo isso, né? Por que eu não tirei a raiz quadrada aqui e parei aqui? Porque isso vai ficar legal, tá? Então, ó, isso aqui elevado ao quadrado vai dar mais, e essa raiz elevada ao quadrado, como tudo que está aqui dentro é positivo, então é simplesmente colocar essas coisas, né? Então, V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ mais 2gh. Aí observa que tem V0 ao quadrado aqui e tem V0 ao quadrado aqui. Então dá para colocar em evidência. Então vamos fazer isso. Vai ficar V0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ mais 2gh. Isso daqui é uma identidade trigonométrica e é igual a 1. Então a gente tem que V0 ao quadrado mais 2gh. E aí a gente pode tirar a raiz quadrada aqui. O módulo é sempre positivo, né? Então a gente deixa desse jeito. Então esse aqui é o módulo da velocidade que ele queria saber, beleza? Então agora é simplesmente substituir os valores, né? E aí a gente vai ter encontrado o que é pedido na letra B. Então aqui é 30 metros por segundo ao quadrado
mais 2 vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado, vezes 15 metros. Note que esse metro vezes esse metro vai ficar metro quadrado. Aqui vai ficar metro quadrado por segundo ao quadrado, então soma um com o outro, de boa. E aí depois, tirando a raiz quadrada, sobra metro por segundo. Então, agora é a calculadora, né? Já volto com o resultado. Então, o resultado que eu encontrei foi que o módulo da velocidade é de 34,6 metros por segundo, aproximadamente. Beleza? Então, o módulo dessa velocidade aí, né? Dessa velocidade aqui, ó, é 34,6 metros por segundo, aproximadamente. Se você quiser, você também pode calcular, né, o ângulo que ela faz. Vou chamar de alfa. Isso vai ser o arco tangente da componente y. Componente y é isso aqui, né? Então, eu vou copiar aqui, ó. E vou diminuir bastante o tamanho desse cara. Estou fazendo isso aqui extra, né? Dividido por isso daqui. Então, vamos colocar o traço da divisão, né? Beleza, a gente tem isso daí. Aí tem que substituir os valores aí para ver quanto que acha, né? Eu vou fazer isso aqui e já volto. O resultado que eu encontrei é de aproximadamente menos 43,3, tá? Graus. Aí você pode pensar, mas o que significa isso então, né? Significa, né? Como está negativo aqui, significa que o ângulo gira no sentido horário, né? Então, o alfa aqui é esse cara, tá? Ali aproximadamente 43,3 graus, tá? Mas tem que tomar cuidado, né? Só porque é o seguinte, a gente tem que olhar, né, as componentes. Tipo aqui, ó. Essa componente é positiva, essa é negativa. Então, isso só pode estar no quarto quadrante, tá? Então, isso aqui tá certo. É porque a gente tem que verificar, porque se essa daqui fosse negativa e essa aqui fosse positiva, aqui dentro ia dar o mesmo sinal, e aí aqui daria esse mesmo resultado, mas na verdade o ângulo estaria no segundo quadrante, tá? Tem que tomar um certo cuidado com isso daí. Eu já expliquei isso lá no capítulo 1, tá? Mas aqui nesse caso está certo, é isso mesmo, né? A gente tem que a velocidade está no quarto quadrante, tá? Então, beleza. Vamos para o próximo passo. O próximo passo é a letra C, né? Qual a distância horizontal percorrida pelo objeto, medida da base do edifício até o ponto em que ele atinge o solo? Então, ele quer saber essa distância aqui, né? Ó. Ele quer aqui, ó. Ele quer daqui até aqui. Essa distância x. Beleza. No eixo x, a velocidade é constante, né? Então, eu posso colocar na letra C aqui, ó, que Vx é igual a V0 cosseno de θ. Beleza. Mas se a velocidade é constante, então a gente também tem que x dividido pelo intervalo de tempo, né, é igual a isso daqui. Você poderia, por exemplo, também, né, ter colocado Δx aqui, né, Δx sobre o intervalo
de tempo. Considerando que o tempo inicial é zero, né? Aqui seria ΔT também, né? E aí a gente teria x menos x0 t menos t0. Isso é igual a V0 cosseno de θ. Só que o x0 é zero, porque, né? Eu coloquei o eixo aqui em cima, então no ponto inicial aqui, o x0 é zero e o tempo inicial é zero também. Então, isso daqui é zero e isso aqui é zero também. Beleza. Aí agora temos aqui x é igual então a. Aí aqui teria um t, né? E aqui V0 cosseno de θ. Mas, né? Podemos simplesmente multiplicar aqui esse t, certo? Então, o x, né? Que é essa distância que a gente quer calcular, essa distância aqui, ela é simplesmente dada por isso, né? Beleza. O seguinte, então, ó, precisamos desse tempo. Esse tempo, ele é o mesmo tempo que leva para vir daqui até aqui, né? O tempo que ele faz essa distância aqui é o mesmo tempo que ele sobe e depois desce. Então, se eu descobrir o tempo de queda, né? O tempo que ele sobe e desce, eu posso usar esse tempo aqui. Para fazer isso, né? Eu tenho várias maneiras também, né? Agora que eu já calculei a velocidade em y, né? Como eu já calculei a velocidade em y, eu tenho várias maneiras de fazer isso. Mas se eu não tivesse calculado, eu precisaria usar essa equação aqui, né? Já que a Torricelli não tem o tempo. Então, a gente teria aqui V0y, né? T menos, porque a gravidade aponta para baixo, o eixo y aponta para cima, e aqui o t ao quadrado. Então, a gente teria que usar essa relação, tá? Para poder calcular esse tempo aqui. Porque essa outra relação aqui, ó, também serve, mas ela a gente precisa da velocidade final. Como eu já calculei a velocidade aqui, né? A velocidade em y, é tranquilo, né? Só substituir ela aqui a gente consegue fazer. Tanto ó, que você vai ver que é isso daqui, né? Ó. Aí aqui o V0y é V0 seno de θ. E aqui menos GT. Aí, né, vamos só modificar aqui, ó. O GT tá negativo, então passo para o lado de cá e isso daqui vai para o lado de lá. Então vai ficar simplesmente GT é igual a V0 seno de θ mais isso daqui indo para o lado de lá, vai positivo, né? Desse jeito. E aí esse G aqui a gente pode colocar ele dividindo. Então o tempo é esse daí. Ou seja, é só você pegar, né, esse tempo que eu calculei e substituir aqui, ó. Então a resposta, né, para o x é simplesmente V0 cosseno de θ vezes esse tempo.
Só que eu quero mostrar, né, como fazer isso usando essa equação aqui. Supondo que você não tivesse calculado essa velocidade aqui antes, né? Ótimo, então, né? Vamos lá. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho, né? Então, ó, vamos usar essa equação aqui, ó. Então, ignorem isso que eu fiz aqui. Depois a gente só compara se a resposta deu a mesma, beleza? Então, vamos lá. Eu vou considerar o ponto inicial sendo esse e o ponto final sendo esse. Então, eu vou olhar aqui quais são as alturas finais e iniciais. A altura final é zero, ó. Zero. A altura inicial é aqui o h, certo? E a velocidade em y é v0 seno de θ. Então, vamos lá. Esse cara aqui vai ser zero, certo? E esse aqui vai ser h. Então, a gente tem zero igual a h. Aí o V0y é V0 seno de θ. Uma coisa que é muito importante e eu ainda não tinha mencionado é que a gente tem que tomar cuidado nesse V0y, tá? Com esse sinal. Nesse caso aqui, ó, o V0y vai apontar para cima, né? Quando você decompor esse V0. Mas nem sempre vai ser assim, tá? Então a gente precisa tomar cuidado. Às vezes pode ser negativo se ele apontar para baixo. Então, beleza. Como é o caso, né, da velocidade no final aqui, ó, o Vy é negativo. Quando eu calculei ele, eu coloquei o sinal de menos, tá? Então tem que tomar esse certo cuidado aí. Aí, note que isso é uma equação do segundo grau, só que aqui está negativo. Eu gosto de deixar esse lado aqui positivo, tá? Então é só trocar o sinal de todo mundo, tá? Ou, se você preferir, né, dizer que você vai passar todo mundo do lado de lá, tá? Mas é a mesma coisa que multiplicar por menos 1 dos dois lados, tá? Menos 1 vezes 0 é 0, então não muda nada. Então vai ficar meio de gt ao quadrado menos v0 seno de θ vezes t menos h é igual a 0, beleza? E aí, isso daqui, que acompanha o t ao quadrado, isso é o a, né? Isso é o a da nossa equação de segundo grau. Isso daqui, que acompanha o t, é o b, né? Da nossa equação do segundo grau. E isso daqui é o c, né? Lembra que a, a solução para a equação do segundo grau, né? Não vou mostrar ela aqui, não faz nem sentido fazer isso, né? Mas é menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta, né? Em que delta é b ao quadrado menos 4ac e tudo isso sobre 2a, certo? Onde, né, uma equação do segundo grau seria, nesse caso, at quadrado mais bt mais c, né? Aí a gente iguala ela a zero, tá? Então é isso aqui que a gente está fazendo, ó. Note que esse aqui é o a, daqui é o b, né? Isso aqui é o c, beleza? Então vamos lá agora, né? Precisamos substituir essas coisas aqui. Então nós temos que o t é igual a menos b. O b aqui está negativo, né? Então vai virar positivo. V0 seno de θ. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, né? Aí vai ser b ao quadrado, então é V0 ao quadrado, seno ao quadrado
de θ, menos 4 vezes A, o A é meio de G, né? Então, é meio de G, vezes o C, que é menos H. Tudo isso sobre 2 vezes o A, que é meio de G. Aí, né, note que esse 2 cancela com esse 2, né? E esse 4 dividido por esse 2 vai dar 2, e esse menos com esse menos vai dar mais. Então, o que a gente vai ter é T igual a V0 seno de θ mais ou menos a raiz quadrada de V0 ao quadrado seno ao quadrado de θ mais 2GH. Isso sobre, né, G. Só que a gente tem um problema, né? Porque aqui tem o mais e tem o menos, né? Que seria duas raízes, então, né? Um T com o menos e o outro com o mais. A gente precisa decidir qual que a gente vai usar. Note que aqui a gente já vê que é o com mais, né? Que a gente, se a gente escolher o com mais, a gente tem exatamente a mesma resposta, certo? Só que, né? Eu vou mostrar por que que a gente tem que escolher o com mais, tá? Então, ó, vamos analisar isso daqui primeiro. Note que o tempo eu escolhi igual a zero nesse início aqui. Então, assim, para a equação matemática, né, existiria aqui para trás, né? A gente sabe que a parábola vai ter um outro ponto aqui, certo? A parábola vai passar para o lado de cá. Então, assim, essa parte da parábola que não está aparecendo aqui, né, que seria alguma coisa assim, ela a gente considera que seria um tempo negativo, né, que ocorreu antes do início aqui do movimento, tá? Só que na verdade isso não aconteceu, né? Porque ele joga o objeto a partir daqui. Mas a equação matemática não tem como saber disso, né? A matemática não sabe que a gente está falando de uma pedra, beleza? E que está em cima de um prédio e todas essas informações. Então, quando a gente pede uma altura, a gente pediu aqui, ó, para a equação, ó, a gente pediu para a equação que a altura final fosse zero, tá? A gente perguntou, ó, qual é o tempo que faz essa altura aqui ser zero? Foi isso que a gente pediu. Só que essa altura, ela é zero nesse ponto e num ponto para cá também, ó. Então, nesse ponto para cá, certo? Então, a altura é zero aqui e é zero aqui também. Então, o que ele voltou para a gente foi um tempo positivo, que é esse daqui, que a altura é zero aqui, e ele voltou um tempo negativo, que a altura é zero aqui. Porque, né, a equação matemática vai voltar para a gente exatamente o que a gente pediu, né? A gente pediu o tempo em que a altura é zero, e ela é zero nesses dois tempos. Mas, obviamente, o único tempo que importa para a gente é esse daqui, né, que é o tempo positivo, beleza? Então, por isso que a gente tem que escolher o sinal de mais. Vai ser sempre assim? Não. Pode ter ocasiões que seja o sinal de menos, tá? Que o tempo não seja negativo. Outra forma da gente verificar que esse tempo aqui com o menos seria negativo, seria a gente fazer o seguinte, ó. Supondo que todas essas coisas aí dentro são positivas, que elas são, né? Então, ó, a gente sabe, obviamente, que isso daqui é menor que isso. Beleza? Se eu tirar a raiz quadrada dos dois lados, eu não mudei nada, né? Eu fiz a mesma coisa dos dois lados, então não estou mudando nada. Então aqui eu vou ter que V0 seno de θ é menor, né, que V0, que é a raiz quadrada, né, de V0 ao quadrado seno ao quadrado mais 2GH, tá? Então a gente tem que isso aqui é menor que isso. Ou seja, se isso
é menor que isso, se eu escolher o sinal de menos, o tempo vai dar negativo. Então eu tenho que escolher o sinal de mais, beleza? Senão tá errado. Show de bola? Ah, outra coisa. Note que aqui, ó, eu não posso cortar esse quadrado aqui com essa raiz, porque eu tenho esse cara aqui, tá? Se eu não tivesse esse cara somando aqui, aí eu poderia. Se ele estivesse multiplicando, eu poderia também, tá? Mas como ele está somando ou subtraindo, não pode, tá? Então, legal. Vou apagar isso daqui. E aí, note, né, que o tempo deu exatamente o mesmo, né? Só que aqui foi muito mais fácil de calcular ele, né? Então a gente tem que prestar atenção nesse tipo de coisa, tá? Vai ter caminhos mais fáceis. Aqui em cima, por exemplo, eu tomei o caminho mais fácil para calcular esse VY, né? Mas eu poderia ter tomado o caminho mais difícil, né? Qual que seria o caminho mais difícil? Seria exatamente fazer essa conta desse tempo aqui primeiro, né? Fazer essa conta desse tempo. Eu ia achar isso tudo aqui. E aí depois usar essa equação, né? Que aí, ó, eu ia ter que V0y, né? Eu ia ter aqui o V0 seno de θ, e ia ter esse cara aqui. Aí eu ia substituir o tempo aqui dentro, ó. Aí note que esse G ia cancelar com esse G, então ia sobrar isso daqui. E aí eu ia ter aqui V0 seno de θ, menos V0 seno de θ, menos essa raiz. Aí esse V0 seno de θ ia cancelar com esse, e ia sobrar só menos essa raiz, que é exatamente essa velocidade aqui, tá? Então a gente tem várias e várias formas de calcular as coisas, tá? Então a gente achou esse tempo aqui, e aí essa daqui é a distância, né? A gente precisa substituir os números para observar qual que vai ser o resultado. Então será, né, 30 metros por segundo vezes o cosseno de 33 graus, isso vezes 30 metros por segundo vezes o seno de 33 graus mais a raiz quadrada, né, de 30 metros por segundo ao quadrado, seno ao quadrado de 33 graus, mais 2 vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado, vezes 15 metros. É muita coisa, né? Isso é um pouquinho enjoado. E aí aqui sobre o 9,8, né, metros por segundo ao quadrado. Bem enjoadinho fazer tudo isso. Então, é isso, né? Aqui dá metro quadrado por segundo ao quadrado, e aqui vai dar metro quadrado por segundo ao quadrado, quando multiplicar esses metros. E aí, soma os dois e tira da raiz como metro por segundo, aqui vai dar metro por segundo. E aí, dividindo o de cima pelo de baixo aqui, ó, vai sobrar 1 sobre segundo aqui embaixo, né? Porque metro cancela com metro e o segundo cancela com 1 dos segundos. Então vai sobrar 1 sobre segundo, ou seja, esse segundo vai para cima e depois ele cancela com esse segundo que está aqui embaixo, sobrando só metros. Então vou fazer isso aqui na calculadora e já volto com o resultado. Fiz a conta aqui e então essa distância x é de aproximadamente aí 103 metros, beleza? Só lembrando, né? É essa distância aqui, tá? 103 metros. Aí, eu já tinha calculado o x aqui, né? Então, vou só circular ele aqui para indicar que é a resposta da letra C, tá? Fica um pouquinho bagunçado, mas não repara não, beleza? Só porque eu quis fazer de mais de uma maneira. Posso tirar isso daqui também, nada impede, beleza? Só entendam, né, que isso daqui foi fazendo pelo caminho mais rápido, né? E aqui foi fazendo pelo caminho mais
difícil, né? Mais devagar, tá? Então agora, letra D, para finalizar, né? Já tá muito grande o vídeo. Quando for assim, assista um vídeo parcelado, beleza? Então a gente tem aqui, ó, desenhe gráficos representando a posição horizontal em função do tempo, x versus t, a posição vertical em função do tempo, y versus t, o componente horizontal da velocidade em função do tempo, vx versus t, e o componente vertical da velocidade em função do tempo, vy versus t. Então, a posição horizontal, vamos começar por ela, né? A posição horizontal, ó, vou copiar esse desenho aqui, porque senão eu vou precisar toda hora ficar buscando ele, tá? Então, vou copiar aqui, vou colar ele aqui, pronto. Beleza. Então, primeiro ele quer o gráfico de x versus o tempo. Então, aqui é o eixo do tempo em segundos e o x é medido em metros. Beleza. Ó, a equação que rege esse movimento é qual equação? É essa aqui? Não, tá? Não é essa equação complicada. Por quê? Porque essa equação aqui, ela só nos dá a distância do ponto inicial até o ponto onde alcança o chão, né? Então, note que todos esses valores aqui são valores dados, né? São valores fixos. Então, isso daqui é um valor fixo. A gente quer uma função. Essa função é essa daqui, ó, tá? Onde x depende do tempo. Então, o que a gente tem que rege aquele movimento é essa função. Note, né, que esses dois aqui são números constantes, né? E isso daqui é uma variável. Então, ela está elevada a 1, né? Aqui, certo? Então, é uma equação do primeiro grau, é uma reta. E eu considerei o x0 nesse ponto. Então, eu não preciso colocar nenhum valor aqui, né? Não vai ser uma coisa assim, por exemplo. Como eu coloquei o x0 nesse ponto, então vai ser desse jeito aqui o gráfico. Tá uma reta crescente, beleza? Então agora vamos para o y. Aqui é o tempo, né? Medido em segundos. Aqui é y medido em metros. Beleza. Note que em y tem aceleração, então não vai ser uma linha reta, beleza? É só a gente voltar aqui, ó, a equação para o y é essa daqui, sem fazer o y igual a zero, né? Então é exatamente essa equação aqui, só que sem fazer o y igual a zero, porque a gente quer o y em função do tempo, e não necessariamente quando o y é zero. Então a equação é essa. Diminuir ela aqui, né? Não precisa ficar exagerado, não. E aí aqui é o y em função do tempo. Aqui é o x em função do tempo, né? Mesma coisa, tá? Beleza? Aí note, né, agora que tem uma altura inicial. Então, ela tem um ponto inicial. Vou colocar aqui, ó, h, tá? E aí, ele sobe, né? Lembra aqui, ó, que ele estava nessa altura, ele sobe esse tanto e depois ele desce de novo. Só que, né, não passa para baixo do chão. Então, a altura em y a todo momento é positiva, tá? Então, a gente tem que no final a altura é zero, né? No início a altura é h
no meio ali do caminho, né? Não é exatamente o meio do caminho, mas ele sobe uma altura YM aqui, né? Beleza? Uma altura YM. E a gente sabe que a parábola, né, é côncava para baixo, porque tem um menos aqui, tá? Então, ó, note também, né, que se t igual a zero, ó, a altura é h, ou seja, exatamente aqui nesse ponto, né? Então, o que a gente vai ter é uma parábola que sobe assim, né, ó, e desce, beleza? Então, é isso, né? Côncava para baixo, tá? Uma parábola, porque aqui é uma equação de segundo grau. Então, começa aqui no H, aí sobe até a altura máxima, né? Depois desce, fazendo isso daqui. Beleza. Então, agora vamos para o Vx, né? Vx de t. O Vx de t é bem simples, né? Já está aqui, ó. Ou seja, é esse valor aí, né? Constante, tá? Lembra que em x não tem aceleração. Então, em x, a velocidade é constante. Então, temos isso. Se a velocidade é constante, então para todos os valores do tempo, a velocidade é exatamente a mesma. Então, aqui, t em segundos. Aqui, Vx de t, né? Vou colocar Vx em função, vou colocar só a unidade, metros por segundo. E ela é constante e positiva, né? Certo? Todos esses valores aqui são positivos. Então, o que a gente tem é simplesmente uma reta paralela ao eixo t, né? Por quê? Para esse valor do tempo, a velocidade é a mesma. Para esse, a velocidade é a mesma. Para esse, a velocidade é a mesma. E isso corta no valor, né? Vou fazer de azul. V0 cosseno de θ. Beleza? Então, para o x é bem de boa. Para o y, a gente calculou a velocidade, né? A velocidade em função do tempo, né? A gente calculou a velocidade, nesse caso aqui, ó, mas isso daqui é a velocidade final, né? A gente não quer a velocidade final, a gente quer a velocidade em função do tempo. Então, seria essa equação aqui, ó. Seria essa equação, só que a gente tem que substituir, né, o V0y aqui, né? O V0y, vou arredar isso para cá, é V0 seno de θ, né? Só isso, né? Uma constante aí, beleza? Então, a gente tem isso daqui, aí que o Vy é Vy de t, né? Aí aqui eu vou pôr Vy em metros por segundo, tá? E aí eu vou desenhar o gráfico desse jeito. Aqui o tempo em função dos segundos. Por quê, né? Note que ele começa para t igual a zero. A velocidade é essa daqui, que é positiva, né? Então ela corta no valor positivo no início, né? Só que o tempo vai aumentando, né? Aí esse sinal de menos aqui vai fazendo com que esse valor diminua. Então vai diminuir até chegar a zero, que é o ponto de altura máximo, e depois começa a diminuir a velocidade. Por quê? Diminuir no sentido de ficar mais negativa. Mas o módulo vai voltar a aumentar, só que com ele caindo, né? Velocidade negativa. E isso é uma equação do primeiro grau, né? E ela é decrescente porque tem um sinal de menos. Então, o que a gente tem é alguma coisa nesse estilo aqui, tá? Então é isso daí. Aí o ponto máximo que ela vai chegar aí, né? É quando o tempo for esse tempo aqui que a gente calculou, né? Esse tempo aí, ela vai atingir o valor mínimo dela aqui no caso, né? Módulo máximo mais valor mínimo, que é esse valor que a gente calculou aqui, beleza? Então, gente, esse vídeo foi isso daí, ficou bem longo, né? Não esperava que ficasse tão longo assim, tá? Mas essa aí é a ideia, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, né? E é isso aí que a gente tem para esse exercício 3.21, beleza? Vou deixar aqui nos gráficos se vocês quiserem olhar mais um pouquinho. Então, valeu, falou e até a próxima.